Bom, vamos dar início então a essa primeira edição do Alma Premium, do Fórum Alma Premium. Não é? O Fórum Alma Premium, na verdade, ele foi criado para poder trazer as pessoas, mesmo passado mais de um ano dessa situação pandêmica, da pandemia, o Alma Premium Fórum foi criado para trazer palavras de grandes líderes que vão contribuir na tomada de decisão das pessoas. Mesmo com a vacina aí já em plena execução, demorou um pouco, confesso, o governo federal poderia ter sido mais rápido, na compra das vacinas, enfim, mas estamos aí, as pessoas se adequaram à realidade, a grande maioria empobrecida, é bem verdade, por esse movimento, mas as pessoas acabaram criando, estilos de vida e se adaptando a essa situação. Veio essa segunda onda, o lockdown aconteceu aqui em São Paulo, boa parte do Brasil também fechou, e aí as pessoas passam a ter dúvidas realmente do que fazer, qual é a tomada de decisão. Sinto um pouco, que faltou na minha avaliação, e não quero entrar aqui no mérito político do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais, longe de mim fazer qualquer avaliação nesse momento, mas sinto que faltou uma liderança política de âmbito nacional para cuidar realmente dos governos estaduais, dos governos estadual e municipais, e que efetivamente pudesse criar uma linguagem única, uníssona no povo brasileiro, para que a gente pudesse saber qual é o caminho a correr. O governo federal adotou um caminho, os governos estaduais adotaram outro caminho e o povo no meio tentando achar respostas. E esse fórum é criado exatamente, o circuito de fóruns Alma Premium, ele é criado exatamente para poder trazer a opinião de grandes líderes para que ajudem a que as pessoas possam tomar as decisões. O Alma Premium hoje, ele é uma plataforma que nasceu há 3 anos atrás, um ecossistema hoje já com 900 sócios, 543 é o número de empresas participantes, 17 é o número de patrocinadores e 9 consulados. Consulados porque desde o início nós queríamos ter uma linguagem internacional, não atingir apenas o Brasil, mas atingir fora do Brasil, levando a arte, o saber, os negócios e a solidariedade como o nosso ponto forte. E para iniciar todo esse movimento, aliás, o Alma Premium, só para reforçar, nós temos em São Paulo, nós temos Rio de Janeiro, nós temos Recife, Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Lisboa e Miami. E para inaugurar esse circuito de fóruns, nada melhor do que convidarmos e ter o privilégio de receber Dr. Sérgio Moa. Eu fico muito feliz, Dr. Sérgio, de receber o senhor aqui nesse fórum, para abrir esse fórum, e eu realmente sou um ser mortal. Eu sou um jornalista, sou um economista, e fiz pós em filosofia. E eu, como um ser mortal, eu observo todo o movimento que o senhor fez na Lava Jato, e esse movimento colocou atrás das grades uma elite política e uma elite empresarial nefasta que tirou os sonhos de muitos brasileiros, que tirou os sonhos de uma nova geração que vem aí para o mercado de trabalho e consegue ser barrado na vontade de expandir as suas atividades por conta
de atividades ilícitas, corruptas, feito por poderosos que comandam o mercado empresarial, que comandam a política nacional, e a Operação Lava Jato colocou boa parte dessa elite atrás das grades. Como não reúno condições acadêmicas de fazer avaliação do que é correto e do que é incorreto, e como ser mortal, eu olho, como a grande maioria dos brasileiros de bem, para esse movimento que o senhor iniciou, e a gente celebra com muita alegria e com muita esperança, nesse Brasil de mais de 200 milhões, onde boa parte da população vive abaixo da linha da pobreza, passa fome, temos uma linha de informalidade absolutamente gigantesca, que se avolumou nesse momento de pandemia por conta da situação criada pela crise. Então, doutor Sérgio Moro, eu tenho muito orgulho, e eu publicamente, e todos aqueles que me conhecem sabem, eu não entro no mérito, nas questões, enfim, eu defendo realmente aqueles justiceiros que com coragem, com disciplina, com foco e principalmente com brasilidade, conseguem, como você, doutor Sérgio Moro, criar um movimento do bem, e que essas pessoas do bem realmente abraçaram. Eu tive a oportunidade de participar de alguns eventos em que o senhor foi convidado, e me vem à memória aqui um deles, a XP, o evento que a XP acabou fazendo, e eu me lembro que havia lá, se não me engano, 5.000 pessoas, acho algo em torno de 5, 6.000 pessoas, enfim, gente fora da plateia, do auditório, e quando o senhor entrou, houve uma comoção, e as pessoas de pé, batendo palmas ininterruptas a você, doutor Sérgio, como forma de agradecimento. Então, eu quero aqui, como um brasileiro de bem, agradecer a sua presença, você que hoje faz parte do escritório Álvares e Marçal, não é? E vocês têm sedes em São Paulo, Rio de Janeiro, é isso? São as sedes depois você diz aí onde tem as sedes do escritório Álvares e Marçal, não é, né? E hoje você, na iniciativa privada, consegue observar, dentro do seu vasto conhecimento e experiência, uma visão mais amplificada do outro lado do balcão. Quero agradecer ao seu sócio, Adriano Ponciano, a quem aguento, porque eu moro no 5º andar, doutor Sérgio, ele mora no 6º andar do meu prédio. E as caixas de vinho que chegam para ele, eu nunca consegui roubá-las na portaria, porque sempre fui impedido pelo porteiro, e são rótulos absolutamente consolidados, você que é um bom apreciador de vinho. Nós vamos abrir isso aqui, esse nosso fórum, essa nossa live, de uma forma bem descontraída, que é o ímpeto do Alma Prêmio, que tem um lado humanista e solidário bastante grande. Seja muito bem-vindo, doutor Sérgio Moro. É uma honra poder abrir esse circuito com você. Bem, primeiro, boa tarde a todos. Eu agradeço. Beto, vou me permitir chamar. Vamos tratar nós aqui todos. Claro. Não precisamos Claro, claro. Ministro. Ministro, para mim, é uma coisa do passado. Juiz também não é mais minha profissão, então fiquem bem à vontade para endereçar a mim. Depois sei que tem perguntas de maneira informal. E vou me permitir, então, Beto, de também tratá-lo dessa forma. Obrigado, Sérgio. Bem, primeiro um agradecimento para estar nesse grupo, né? Estendo esse agradecimento principalmente aí para você, Beto, e para o Adriano. Né? Ainda estou esperando tomar esses vinhos também. Eu falava aqui brincando antes da gente começar que a primeira vez que me convidaram para esse grupo, falaram que eu entendi que era alma viva, não sei por que eu entendi que eu falei, não, esse é um grupo que eu quero participar, cara, quero estar nele, né, para tomar uma garrafa boa de vinho. É uma prêmio, né? Enfim, é só uma brincadeira.
Mas fica uma sugestão de toda a live, o Beto patrocinar uma garrafa de Alma Viva para cada um dos participantes. Verdade. Foi só você ir para a iniciativa privada que eu começo a tomar uma bordoada. Mas tudo bem, a gente pode brindar, sem dúvida alguma, com a Alma Viva, não é? E eu fico muito feliz porque esse é um brinde muito especial em ter você aqui para inaugurar esse nosso circuito de fóruns. Perfeito. Eu vou deixar aberto daí para perguntas, fazer uma breve introdução apenas sobre a Lava Jato e o que aconteceu depois e a situação atual. Primeiro também já que você tocou no assunto, não é bem o assunto de hoje, mas vou me permitir também uma reflexão, né, esse período terrível que estamos vivendo da pandemia, com esse número elevado de mortes, todos eles a nossa solidariedade, e o sofrimento humano, né, que decorre não só da pandemia, mas das próprias medidas de enfrentamento. Não vou entrar em política, não estou aqui para falar de política de maneira nenhuma. Concordo com a sua posição de que precisávamos ter tido um planejamento melhor. Claro que a pandemia afetou todos os países, mas alguns se saíram melhor e outros se saíram pior. Né? Então, nós vemos países até hoje que não tem sequer vacina, mas que, de certa maneira, com outras medidas, conseguem controlar melhor a disseminação da doença. Faltou um pouco mais de estratégia aqui, enfim, esse é um outro ponto. Né? Eu fiquei no governo, a pandemia caiu em cima de nós como um meteoro, né? No país, mas também no governo. Eu estava no governo quando ela começou. Todos tínhamos a informação de que e essa era a informação inicial de que não era um grande risco, que tinha sido contido ali na província de Wuhan. Diziam que era um vírus pesado. Eu não entendo nada dessa terminologia de epidemiologista, né? Mas ouvi várias vezes a expressão vírus pesado, que a transmissão não era fácil. E essa percepção foi se alterando muito rapidamente ali no começo do ano passado. E paulatinamente foram sendo tomadas algumas medidas. A minha área do Ministério da Justiça e Segurança Pública não é a linha de frente, né, contra o combate a uma pandemia. Nós ali tomamos as medidas que podíamos tomar, o fechamento de fronteiras para evitar maior transmissão, mas aí o vírus já estava aqui dentro, né, quando houve essa possibilidade de fechamento de fronteiras. Há discussões internas ali dentro do governo, mas eu acabei saindo logo em seguida ao ministro Mandetta, então não consegui ali vivenciar e contribuir nos piores períodos, né, como é o período que nós vivemos hoje em dia. Mas sempre, como cidadão, evidentemente, no que a gente pode contribuir, a gente tem tentado aí. Eu não tenho dúvida disso. Eu só quero informar a todos que nós bloqueamos os microfones de todos, não é? E durante a semana, os 15 dias que antecederam essa live, nós sorteamos algumas pessoas, sócios, que têm o privilégio de fazer as perguntas para o Dr. Sérgio Moro. Então, as perguntas já foram pré-escritas, porque foi um sorteio realmente aleatório e feito. Eu vou pedir um grande favor, estamos em família, não é? Amigos e Alma Premium, para que as pessoas não filmem, não é? E não passem adiante para veículos de comunicação. Até para nós, o Alma Premium, seria um privilégio poder estar figurando, não é, numa live com o Dr. Sérgio Moro. Nós tivemos uma live também num grupo em que fazemos parte lá no Parlatório e algumas pessoas acabaram filmando e passando adiante, não é? Então, o que nós queremos, na verdade, é criar um circuito privado para que a gente possa ouvir profundamente o Dr. Sérgio e poder, nesse momento, criar uma ideia realmente do que aconteceu, do que acontece e, principalmente, para que a gente possa tomar decisões pautado, evidentemente, na experiência do Dr. Sérgio. Sérgio, então, vamos lá. Sérgio, começando aqui a nossa resenha, não é? Eu queria te perguntar,
Diga, diga. Roberto, só deixa eu, que eu falei da pandemia ali, eu não fiz a Ah, introdução exatamente que eu queria da corrupção, mas é pois coisa não. breve, né? Assim, primeiro, corrupção é errado, ponto. Do ponto de vista moral, não tem nem o que dizer, mas do ponto de vista da eficiência econômica, é algo que prejudica a economia em vários aspectos. Primeiro, aumenta os custos públicos, porque muitos dos pagamentos subornos são transferidos aí para preços públicos em contratos e afeta o nosso orçamento. Dois, normalmente corrupção está relacionada à competição desleal dentro do mercado, tá? E é um dos fatores que acabam também afetando a previsibilidade. A gente sabe muito que no mundo dos negócios a previsibilidade é muito importante. Então, o empresário, por exemplo, vai competir numa licitação, ou vai competir, vai realizar uma obra, ele tem os custos, ele tem que investir na produtividade dele, e o fator da corrupção acaba sendo um fator perturbador. Não existe mais espaço, teve no passado, para algumas compreensões no sentido de que a corrupção poderia ser uma espécie de graxa para as engrenagens da máquina pública. Hoje a noção generalizada no mundo inteiro é de que ela é areia, né? Gera ela, ainda que eu, num momento específico, possa até ser vista como uma maneira de acelerar os negócios, isso acaba gerando um ciclo vicioso no qual muitas vezes, por exemplo, o empresário fica refém de um esquema criminoso e isso gera um crescimento contínuo do incremento de custos. O que foi a Lava Jato, né? Antes da Lava Jato, nós sabíamos que a corrupção era grande no Brasil, víamos alguns escândalos no jornal, mas não tínhamos uma ideia do tamanho dela. A Lava Jato foi uma investigação que revelou essas entranhas, revelou aquilo que a gente chama de corrupção sistemática, que uma coisa é a corrupção como um ato isolado no tempo e espaço, outra é a corrupção como uma espécie de regra do jogo dos negócios, e pelo menos relacionada à parte importante da economia do Brasil, ela estava atrelada realmente a esquemas de corrupção grave. Bem, ela quebrou esse ciclo vicioso da impunidade, né? Nós acreditávamos provavelmente que não havia o que fazer contra a corrupção, que era uma espécie de destino manifesto do Brasil. De certa maneira, uma visão errada como nós tínhamos no passado da inflação, né? No período principalmente ali até o Plano Real e especialmente nos surtos de hiperinflação, havia uma percepção de que, olha, o Brasil tem que aprender a conviver com a inflação, não é tão ruim, ela não está presente da mesma forma na maioria dos países, mas é uma realidade brasileira. Isso acaba gerando uma certa naturalização da inflação e uma cultura de inflação. E veio o Plano Real, um plano bem elaborado, bem conduzido, e resolveu, né? O problema mostrou para nós que a inflação é controlada. Claro que ela sempre permanece sendo um problema. Nós estamos vendo atualmente uma elevação da inflação. E esperamos que isso seja evidentemente controlado. É sempre um problema, mas hoje ninguém vai falar que a inflação é aceitável, que a hiperinflação é ótima e que nós não temos o que fazer em relação à inflação. Então, a minha expectativa, principalmente em relação à Lava Jato, é a mesma percepção, que sim, podemos combater a corrupção, que sim, a corrupção é uma construção humana, se nós não podemos de todo eliminá-la, como é o caso da inflação, isso é impossível, nós podemos, com políticas públicas consistentes, seja na prevenção ou seja na punição, reduzi-las significativamente, né? E o que eu acho que é o principal legado da Lava Jato, além de mostrar que se pode ter, né, o fim da impunidade da grande corrupção, é uma mudança cultural, especialmente no setor privado brasileiro, seguindo uma tendência mundial que nós já vimos, já estávamos vendo antes, né, no mundo, e que chegou um pouco atrasada no país. Então, para colocar um exemplo, até a década de 90, tinha vários países
inclusive europeus, que admitiam que pagamento de suborno em transações comerciais internacionais podiam ser deduzidas no custo das empresas para fim de cálculo do imposto de renda, para o fim da apuração do lucro. Ou seja, era algo que era tido como moralmente aceitável, uma realidade dos negócios extraterritoriais. E isso mudou, o cenário mudou completamente. O que nós tivemos, né, desde então, tivemos sistemas surgindo de lavagem de dinheiro, que confiam nas empresas, que partem da política Know Your Customer, na construção de sistemas de compliance, de uma colaboração das entidades privadas contra a lavagem. Isso foi paulatinamente mudando, sendo transferido para o tema da anticorrupção. Tivemos em 2013 a Lei Anticorrupção Empresarial Brasileira, que foi extremamente importante, também como um marco dessa mudança, e depois tivemos a Lava Jato. Tem até algumas pesquisas que foram feitas aqui no Brasil com grandes empresas, não envolvendo todas, mas um número significativo delas, que mostram um crescimento exponencial de empresas que tinham sistemas de compliance, investimentos em sistemas de compliance, antes e depois da Operação Lava Jato. Até a Operação Lava Jato, numa pesquisa que foi efetuada com uma amostra de 250 empresas, era um percentual em torno de 50 e tanto por cento. Em 2016, já eram mais 70%. E em 2018, o número já chegava desse grupo de 250 empresas a quase 96%. Ou seja, há uma mudança significativa. Hoje você tem várias empresas preocupadas em ter sistemas de controle, de compliance que sejam efetivos, empresas que, quando tiverem problemas, por exemplo, de fraude ou corrupção internas, elas vão ter que tomar uma decisão de apurar aqueles fatos e, a partir da apuração, o que fazer com eles, se colaboram ou não colaboram, se revelam espontaneamente ou não revelam espontaneamente, o que nós, antes da Lava Jato, não tínhamos. E essa é uma realidade que nós já tínhamos no mundo, não em todos os países, evidentemente, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, já era uma postura bastante comum, a discussão lá, disclose or not disclose, coopera ou não coopera. Então, houve uma mudança de cenário. Hoje, infelizmente, nós estamos vendo aí alguns retrocessos, na minha opinião, políticos, em matéria de anticorrupção, mas o caminho correto está dado, né? E demonstrado que sim, pode ser feito. Basta ter políticas públicas consistentes. Não sou, ao contrário de que muitas vezes algumas pessoas querem colocar aí de uma maneira deturpada, nenhum torquemada ou fanático que acha que o combate à corrupção é a coisa mais importante do mundo. Não, o combate à corrupção é um meio, né, de nós termos, por exemplo, políticas públicas mais eficientes, que nós tenhamos um mercado com competição mais leal e mais eficiente, né? O combate à corrupção é um meio para que nós possamos também restaurar a confiança das pessoas naquilo que a gente chama do império da lei, que é essencial para uma democracia. Muito da falta de fé das pessoas hoje na democracia, isso não é só um caso no Brasil, mas às vezes no mundo inteiro, em certa medida, é aquela percepção de que a lei não é para todos, né? Que tem as pessoas que sempre conseguem, de alguma forma, burlar os rigores da lei quando fazem alguma coisa errada, né? Então, é inerente à ideia da democracia aquela noção de igualdade, né, formal, de que todos, afinal, somos súditos da lei e ninguém está acima dela. Então, o combate à corrupção é importante nesse aspecto. Mas é claro que a gente sabe, saúde, educação, liberdade, prosperidade, né, esses são os objetivos finais, né, tanto do setor público como também do setor privado. Hoje, no Brasil, particularmente, né, e a minha posição hoje na Álvares e Marçal como empresa de consultoria atuando nessa área, é mais uma profissão de fé no setor privado e acreditar na vitalidade do setor privado do que propriamente aí no setor público.
Como introdução, Beto, desculpe se me estendi um pouco, seria basicamente... Não, por favor. Você tem todo o tempo do mundo, Sérgio, para poder se expandir, até porque todos querem ouvi-lo, não é? E é fundamental essa sua explanação. Nós estamos aqui, Sérgio, se me permitir, não é? Graças ao esforço, não é? De empresas que compõem os nossos patrocinadores. A Gran Brasil, BMW, Land Rover, a Informóvel, Edge Café, a Pernod Ricard com Royal Salute, Glenlivet, Perrejoete e Bifita, que você bem gosta, a High Steel, a Lifetime, o Grupo Prex, Nelson Williams Group, a Artefato, a Avanto Aeronaves, a Casa Conectada, o Grupo Impacto, a Sensat, a Carbon, a Delano Atelier, Feed Brasil e a nossa agência, a Carisma. E eu fico muito agradecido pela confiança nesses 3 anos, e se não fossem eles, Sérgio Moro, nós não conseguiríamos criar todo esse movimento e todo esse staff. Quero aproveitar para agradecer a equipe de colaboradores que está nesse momento aqui trabalhando para que isso pudesse ser possível, a Tati, ao Rafa, a Márcia, ao Lu, meu sócio, a Vitória, enfim, a todos que estão nesse momento trabalhando e estão felizes. Você teve aqui uma prévia, quando eles se apresentaram, quando você veio falar comigo para a gente poder acertar, eu, você e o Adriano, e eles disseram de maneira emocionada que adoraram ter o Sérgio Moro como a figura inicial desse circuito de fóruns. Eu quero te perguntar nesse momento, é evidente que as pessoas estão acompanhando aí, você não está acompanhando, evidentemente, você me disse que não quer nem saber, não é, esse processo de anulação de sentença do Lula, não é? Mas eu quero deixar mais para frente para te perguntar isso, não é? E eu quero saber o início do início do início do início. O que levou o Sérgio Moro a se inspirar na Operação Mãos Limpas da Itália, a colocar em risco a sua própria integridade física, da sua família, dos seus amigos, das pessoas próximas a você, para poder criar essa Operação Lava Jato, defender o Brasil, tirar de cena essas elites política e empresarial nefasta que acabaram realmente criando aí um cenário absolutamente antagônico àquilo que as pessoas de bem querem. O que te levou a isso, Sérgio? Por que você colocou a tua vida em risco por conta desse movimento Operação Lava Jato? Beto, eu trabalhei como juiz uns 22 anos antes de sair pelo convite para se tornar ministro. E desde 2002 eu comecei a atuar só como juiz criminal, uma vara especializada. Em 2003 a minha vara foi escolhida para ser especializada em crimes de lavagem de dinheiro. Tinha uma percepção de que o crime de lavagem de dinheiro estava só nos livros e não tinha casos práticos. Uma decisão tomada foi especializar varas e a minha, na época, foi uma das escolhidas. Desde então, comecei a trabalhar com muitos casos complexos. Teve aquele caso chamado Banestado, na época, que teve uma grande repercussão. Mas eu tive vários casos também envolvendo crime organizado. Eu tive um processo grande, que foi o tal de Operação Fênix, que envolvia o grupo criminoso dirigido pelo Luiz Fernando da Costa, né? O Fernandinho Beiramar. Beiramar, sim. Um processo bastante difícil. A Operação Ícaro. Teve até um caso que parou na minha mão, que era um membro elevado do cartel de Juárez, que veio ao Brasil com nova identidade, lavou dinheiro, e era uma história absolutamente cinematográfica. Até a gente acabou descobrindo que o grande chefe, ele até aparece nesses filmes narco mexicano, que era o Amado Carrillo Félix, esteve em Curitiba alguns meses antes de ser assassinado. Uma história, aquela história cinematográfica. Ele esteve em Curitiba, comprou umas propriedades, a ideia era se refugiar no Brasil, e meses depois ele fez uma cirurgia para mudança de rosto, morreu, e aí ficou aquela lenda de que ele teria sobrevivido, né? Esses casos, né? Esses casos, que foram casos bastante difíceis, também tive vários casos de corrupção antes, não no mesmo nível,
eles vão te preparando, vão deixando você como um profissional mais preparado para enfrentar não só essas questões do ponto de vista técnico, mas também vão deixando, como é que se diz, com o couro grosso. Né? Foram situações muito, às vezes, muito tensas em algum desses casos. E a Operação Lava Jato não teve nada de começar com um plano definido, começamos aqui, terminamos ali. Né? Nunca houve uma situação dessa espécie, porque, em geral, o que acontece nesses casos criminais, os fatos e as provas vão surgindo paulatinamente. É como puxar um fio de um novelo e o novelo vai sendo desfiado. Então, começou relativamente pequeno, o caso envolvia 4 profissionais de lavagem de dinheiro, e houve até um período que se pensava em abandonar o caso, porque as investigações não estavam levando a nenhum lugar. Eu lembro até que se fez uma interceptação telefônica e 2 deles falavam árabe, e aí havia uma dificuldade para se encontrar um tradutor de árabe naquela época, que até podia ter comprometido a operação, mas houve insistência, e depois o caso foi crescendo, chegou no diretor da Petrobras, depois foram chegando em agentes políticos que haviam recebido suborno, e finalmente teve toda aquela dimensão, com senadores, deputados, presidente da Câmara, ex-presidente da República, pessoas que foram ali processadas, né, julgadas, e várias cumprindo o tempo de prisão de uma maneira que não se imaginava no passado. Também líderes empresariais. Agora, sim, essas condenações, também deixar isso muito claro, isso nunca traz uma satisfação pessoal. Né? O juiz não faz isso por uma questão de sentimento de vingança. É puramente uma função. O juiz tem que fazer isso, tem que decidir o caso segundo os fatos e as provas que são a ele apresentadas, né? E segundo, evidentemente, a aplicação da lei. Então, assim, ninguém ali foi processado por professar uma opinião política ou ter uma ideologia X ou uma ideologia Y. No fundo, a explicação para o sucesso da Lava Jato é bastante simples. Foi possível aplicar a lei sem obstruções durante aquele período da ação, e teve, sim, dedicação bastante intensa do Ministério Público, que fez uma força-tarefa, da polícia, que fez uma força-tarefa, do Judiciário, e aí foram vários juízes, não fui só eu, haviam ali várias instâncias atuando. As minhas decisões, hoje em dia parece que eu decidi sozinho a Lava Jato, mas as minhas decisões foram, em geral, mantidas pelo Tribunal de Apelação em Porto Alegre, e depois pelo Superior Tribunal de Justiça, e mesmo pelo STF. Então, eu sempre digo, foi uma conquista institucional, que contou com grande apoio da opinião pública brasileira. Então, se for dizer assim, parece um pouco de demagogia, né, barata, mas não me entendam mal, eu, na minha visão, eu cumpri meu dever, pura e simplesmente. Né? E foi um caso em que não vi esse cumprimento do dever ser obstaculizado durante os 4 anos que atuei como juiz ali na Lava Jato. Mesmo naquela época tinha muita pressão, né, de vários aspectos, ameaças também tinham, e alguns reveses judiciais, né, mas nós encarávamos isso com bastante naturalidade. Ao contrário de que muitas vezes querem colocar, não tem nenhuma questão pessoal envolvida com nenhum acusado, com nenhum condenado. Simplesmente estava aplicando a lei. Então, acho que a explicação basicamente foi essa, dessa perspectiva pessoal. As circunstâncias que propiciaram a Lava Jato, aí vem de leis que foram aprovadas anteriormente, de uma insatisfação generalizada com essa cultura de corrupção, enfim. Doutor Sérgio, o que se dá conta, não é que quando você aceitou ser ministro da Justiça do presidente Jair Bolsonaro, você havia feito um pacto com ele que você gostaria de ir ao Supremo Tribunal Federal, se tornar um ministro do Supremo Tribunal Federal, e houve previamente um acordo entre você e o presidente da República,
e ele colocaria você no Ministério da Justiça e, a partir daí, você trilharia esse caminho até que a indicação fosse feita. No momento em que você assume o Ministério da Justiça e você pede para que o COAF fizesse parte, não do Ministério da Economia, e sim do Ministério da Justiça, e lhe foi negado esse direito, eu queria te perguntar, esse pacto realmente existiu entre você e o presidente? Estava claro que você gostaria de ir ao Supremo Tribunal Federal e o COAF indo ao Ministério da Economia, já que o presidente declarou publicamente que ao levá-lo a ser ministro da Justiça, você teria carta branca para poder decidir realmente o que você, na sua opinião e do seu time, seria melhor ao Brasil do ponto de vista do combate à corrupção e da lisura e da retidão das empresas e das pessoas. Então, houve realmente esse pacto entre vocês e essa negação do COAF para ir ao Ministério da Justiça foi realmente uma, digamos assim, uma facada nas suas costas ou uma trairagem, porque você tinha, segundo o próprio, eu insisto nisso, o próprio presidente declarou, carta branca para poder decidir o rumo ou os rumos da justiça nesse país? Não, Beto, aí tem alguns fatos que não correspondem à realidade, né? Às vezes tem muito mal entendido e o presidente disse algumas coisas, mas outras aí nem tanto. Mas às vezes as pessoas atribuem, né? E não estou nem fazendo uma crítica a você e tal, etc. Mas às vezes as coisas vão sendo retroalimentadas, né? Por Claro. comentários ou coisa assim, ou às vezes por mal entendidos. E é fundamental que a gente esclareça isso, Sérgio, Claro, porque certamente. boa parte das pessoas tem isso como via de regra. Então, uma explicação muito simples. Primeiro, né? A minha situação atual no setor privado, a meu ver, é bastante ilustrativa e uma prova de que eu não tenho apego por cargo, entendeu? Eu era juiz, trabalhei como juiz, eu gostava, né, de trabalhar como juiz, achava que era a profissão, a minha profissão, né, e gostava do que estava fazendo. Talvez não tivesse ficado nela tanto tempo se não surgissem tantos casos criminais que fossem interessantes, que fossem assim motivadores, porque eu acredito mesmo no projeto, né, no trabalho, e você está satisfeito com o seu trabalho. Tem até aquela frase corriqueira, né? Você tem que se reinventar a cada 10 anos profissionalmente. Mas se você está numa profissão e as coisas que vão surgindo são novas, que não fazem do seu trabalho uma rotina, aí vai ficando. Aí eu fiquei 22 anos ali. Quando eu saí, eu recebi o convite. Eu já falei isso publicamente. Eu não conhecia o presidente, tá? O contato que me foi feito foi pelo ministro Paulo Guedes, há uma semana do segundo turno. Tá? Ainda houve uma decisão de que nós não revelaríamos o fato antes do segundo turno, exatamente para não afetar as eleições. Né? Essa foi uma decisão tanto minha como do ministro Paulo Guedes. Depois que ele foi eleito, aí sim houve o convite. E, assim, vamos dizer, é muito difícil, né, você ter uma oportunidade de assumir um cargo de ministro da Justiça, não pelo cargo, mas pelo que você pode fazer no cargo. E eu tinha planos ali, né? O ministro da Justiça tem uma série de atribuições, mas nós víamos só na parte criminal, que era uma situação que eu conheço melhor, nós temos até hoje taxas de crimes violentos no país que são quase dignas de uma guerra civil. Nós temos um problema sério de crime organizado, né? Organizações criminosas cada vez mais poderosas, e nós tínhamos a parte da corrupção. Claro que o Ministério da Justiça envolve muitas outras coisas, não pode ser só uma pauta criminal, mas eu vi ali uma oportunidade. Né? E na época, até eu lembro que foram feitas pesquisas de opinião, e uma delas me apontou lá uma aprovação da minha decisão de quase 85%. Você mencionou aqui o caso da palestra na XP, né? Isso foi depois de eu me tornar ministro.
É Então, assim, verdade. não havia uma condenação. Claro que sempre houve quem discordasse da decisão, mesmo no momento quando foi tomada. Mas eu posso dizer assim, com absoluta tranquilidade, até porque eu acho que o meu discurso reflete os meus atos, de que eu fui absolutamente na boa-fé, porque acreditava na oportunidade para construir algo melhor. É o que eu vejo no Paulo Guedes. O Paulo Guedes tem um plano de uma abertura, de uma economia liberal, né? E ele acreditou nisso. A efetivação é mais complexa. Né? Eu, no governo, consegui avançar muito, na minha opinião, no combate à criminalidade violenta. Houve uma redução no primeiro ano do governo de praticamente quase 20% em homicídios, em assassinatos no país, o que foi menos 10 mil vítimas. Né? Claro que não é um negócio, não foi uma varinha de condão que o ministro chegou lá e bateu, vinha também como resultado de políticas que haviam sido construídas no passado, mas nós as intensificamos. Né? No segundo ano, já houve um certo repique, um pouco de aumento, mas depois veio a pandemia e confundiu todas as possibilidades de comparação. Espero, não importa que eu esteja ou não no Ministério hoje, espero que a tendência de diminuição continue. Nós só vamos poder fazer uma avaliação depois de quando acabar a pandemia. Claro que algumas políticas que foram adotadas depois que eu saí, principalmente, talvez não favoreçam essa redução, mas foi um dado importante. A mesma questão o crime organizado. Né? O que nós temos aqui no Brasil, às vezes, é organizações criminosas que saem a praticar atos de terrorismo para intimidar as autoridades e a sociedade civil. Tivemos em 2006 o PCC em São Paulo. Já no início do governo, tivemos aqueles eventos em Fortaleza. E nós conseguimos controlar. Também mérito, né, das autoridades locais, mas nós ajudamos bastante e não tivemos mais. Fizemos aquela transferência das lideranças do PCC, que, a meu ver, foi algo extremamente relevante e simbólico. Porque o combate ao crime, você tem que ter políticas consistentes, mas você precisa também ter alguns fatos de impacto, né, para ter aquele efeito positivo e para você mostrar, olha, não é o crime que está no comando, é a democracia, é o poder, né, o poder democrático. No campo do combate à corrupção, realmente não foi possível avançar tanto, houve muita resistência do Congresso, houve também reveses judiciários, né, com todo respeito, e quando eu percebi dentro do governo que eu não tinha o apoio suficiente para fazer aquilo que eu acreditava, eu saí. Né? Se eu quisesse, eu estava lá no governo até hoje. Né? E seria provavelmente um grande candidato a essa vaga no Supremo que surgisse, que vai abrir, ou a vaga no passado. Agora, sim, eu, sinceramente, eu estou lá para um projeto, não para cargo. Eu não estou nem aí para a questão de exercer um cargo X ou um cargo Y. Agora, se eu estiver no cargo e puder fazer aquilo que eu acredito, aí perfeito. Né? Aí, para mim, isso me atrai. Isso, para mim, é interessante. Assim como eu estou hoje no setor privado, e claro, existe todo um aspecto, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar a vida. Eu enriqueci no serviço público, mas eu também quero trabalhar em algo que eu acredito. Aí, como eu disse agora anteriormente, eu acredito na vitalidade do setor privado para realizar bons projetos em algo que eu acredito que são de políticas anticorrupção. Nunca houve, né, um pacto com o presidente de que eu, aceitando a posição de ministro da Justiça, ele me nomearia para o Supremo Tribunal Federal. Nunca houve nada disso. Eu tive com ele, acho que foi no dia 1º ou 2 de novembro, logo após as eleições, nós conversamos, eu falei mais ou menos dos meus projetos, do que eu acreditava, ele me falou algumas coisas e havia convergências importantes, divergências que naquele momento não eram tão grandes, e eu acabei aceitando. Né? Foi também uma decisão difícil, porque eu largava a magistratura sem possibilidade de retorno. Mas nunca vou vestir o COAF. Né? Na época, ninguém sabia direito o que era o COAF. O próprio presidente falou para mim, o próprio presidente que ofereceu, falou, olha, metade do COAF vai para o Ministério da Justiça, como um atrativo.
Como eu conhecia o COAF por causa da minha atuação como juiz de vara de lavagem, eu falei, não, ele não sabe o que ele está falando, porque o COAF tinha 35 servidores. Como é que eu vou pegar metade do COAF? Né? Então, isso me foi oferecido pelo governo. Né? Eu acho, em princípio, não achava necessário, mas vi também a oportunidade de nós melhorarmos o COAF. E quando ele foi para o Ministério da Justiça, nós conseguimos aumentar o número para mais de 70 servidores, que é difícil, porque o COAF ele não tem quadro próprio. Então, você tem que tirar servidores de outras áreas e tem que ser servidores muito qualificados. E ninguém quer ceder servidor qualificado na administração pública. Então, a custo de muito convencimento, nós conseguimos elevar o quadro ali, reestruturar o funcionamento do COAF, que é um órgão fundamental de inteligência, né? E não é uma questão de combate ao crime. Para colocar um exemplo aqui rapidamente, quando eu assumi, quando eu recebi o convite e ainda na transição do governo, eu fui procurado por algumas pessoas me dizendo o seguinte, olha, o Brasil se comprometeu a editar uma lei de congelamento de ativos terroristas perante o FATF, que é o Financial Action Task Force, que é um órgão que a gente chama aqui de GAFI no Brasil, que é o acrônimo em francês, que é mais fácil de pronunciar, que funciona junto ao CDE. Tá? E o Brasil estava sendo cobrado há 9 anos de aprovar essa lei de congelamento de ativos terroristas. E há 9 anos o Brasil não aprovava. Em setembro de 2018, o Brasil recebeu um ultimato do FATF. Olha, ou vocês aprovam ou vocês vão ser suspensos na próxima reunião. A próxima reunião era em fevereiro. Né? A gente estava no período de transição. E depois teve o recesso parlamentar. Conseguimos aprovar, esforço meu, esforço do Roberto Campos. Né? O Roberto Campos falou para mim, olha, se o Brasil for suspenso, primeiro, a imagem, a reputação do Brasil na comunidade internacional vai para o lixo. 2, tem fundos que investem no Brasil que são proibidos de investir em países que não são membros ou que não seguem os estándares de prevenção e combate à lavagem de dinheiro traçados pelo FATF. Então, é uma questão não só de combate ao crime, é uma questão de economia. Né? Aprovamos a lei na Câmara, no Senado, a toque de caixa, tivemos a colaboração dos congressistas, né, diga-se aqui de passagem. Eu fui para a reunião do GAFI em Paris com a lei debaixo do braço, ainda não tinha sido sancionada, e nós conseguimos lá mostrar que o Brasil tinha feito dever de casa. Fomos elogiados até, né, porque era um governo recentemente eleito e havia conseguido fazer isso. Depois, isso só para ilustrar a importância dessa temática, que não é combate à corrupção, vingança, punição, é melhorar a governança, é melhorar o ambiente de negócios, combater lavagem e combater corrupção. Né? É a percepção internacional do Brasil, que é importantíssima para atrair investidores. Bem, enfim, depois o Congresso acabou não aprovando a medida provisória que transferia o COAF ao Ministério da Justiça. Eu tentei, né, mantê-lo, não porque tinha ambição de ter o COAF ali, mas que eu acho que era o melhor lugar, porque eu entendi a importância do COAF. Ele foi para a economia, depois foi para o Banco Central, está lá com o Roberto Campos, que também é uma pessoa absolutamente qualificada. Né? Acho que o COAF nós precisaríamos ter uma revisão dele, mas não para enfraquecer, como muitos querem. Teria que ter uma revisão, sim, para fortalecer. O quadro de 70 servidores que nós transferimos, né, de bom grado, eram vagas do Ministério da Justiça, cargos do Ministério da Justiça, colocamos o COAF, e quando o COAF foi para a economia e para o Banco Central, nós fizemos questão de ceder aqueles cargos, para não enfraquecer o COAF, isso tinha que dobrar ainda. Né? Não é para ter um Estado policial, nada, é para ter um Estado eficiente contra a lavagem de dinheiro. Enfim, depois, quando entendi que a minha pauta, principalmente anticorrupção, já não fazia mais sentido durante o governo, que eu não tinha o apoio do governo, eu saí. Se eu quisesse ser ministro supremo, tinha ficado lá. Não sei se seria errado, mas vou te dizer que teria ainda alguma chance. Né? Agora, eu não vou
eu fui como ministro da Justiça, aceitei o cargo de ministro da Justiça com um projeto. Né? Se eu entendo que o projeto está prejudicado, não vou ficar. Claro, claro. Não, e é importante esse teu esclarecimento, porque boa parte das pessoas, não é, sem saber os meandros, não é, dessa negociação, de você abandonar a tua carreira de juiz para ir para o Ministério da Justiça, sabe exatamente que a questão foi essa, ou seja, muitos achavam que você já havia feito um pacto para ir ao Supremo Tribunal Federal, ou seja, você esclarece de maneira clara e absoluta que não foi por uma questão de cargo, que não está atrás de cargo, está atrás de conceito, está atrás de uma dinâmica de trabalho, isso é que é fundamental. Sérgio Moro, onde foi que o encanto acabou com o presidente Jair Bolsonaro que levou você a pedir demissão do Ministério da Justiça? Mas antes de você responder, só para elucidar, evidente que a votação no Supremo, mesmo você não acompanhando, o ministro Alexandre Moraes e o ministro Edson Fachin votaram a favor do cancelamento da anulação. E o ministro Nunes Marques manteve a anulação, ou seja, está 2-1, não é? É isso, Tati? Estamos 2-1, então, a favor da anulação das condenações. Onde foi que acabou, Sérgio Moro, o encanto entre Sérgio Moro, ministro da Justiça, e o presidente Jair Bolsonaro? Olha, Beto, eu não quero entrar nesses detalhamentos, assim, porque daí parece uma coisa pessoal e eu realmente... Não, você deixou claro que não há absolutamente nenhuma questão pessoal. Não, foi apenas uma questão ideológica. O que acontece é assim, eu tinha um projeto que era... eu entendo que os órgãos de controle precisam ter autonomia, né? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Evidentemente, existem diretrizes a serem estabelecidas pelo poder político, né? Pelo presidente, pelo ministro da Justiça. Então, em algumas políticas mais gerais, há um envolvimento. Né? Então, a minha preocupação, por exemplo, em relação à Polícia Federal, era fortalecê-la, a estrutura, com mais concurso, pensando na alteração ali da estrutura para ela atuar mais eficiente. E a orientação que eu passei em matéria de foco era, olha, a Polícia Federal fez um trabalho importante no combate à corrupção nos últimos anos, ela precisa também se dedicar mais ao combate ao crime organizado. Porque ela, claro que isso não se pode generalizar, tem também excelentes grupos nas polícias estaduais, mas a Polícia Federal tem assim, uma melhor estrutura para enfrentar essas grandes organizações criminosas, até porque muitas delas estão envolvidas aí em crimes transnacionais. E políticas de integração, né? A gente perde muito tempo lá discutindo unificação de polícias, tal, etc., quando, na verdade, o que a gente tem que ensinar as polícias a trabalharem juntas, a criar ambientes de confiança. Nós tínhamos um projeto na época lá que era inspirado na experiência norte-americana depois do 11 de setembro, que são os chamados Fusion Centers, e nós trabalhamos principalmente para isso. Agora, você não se envolve normalmente em investigações específicas da polícia, ela tem que ter autonomia, né? A instituição tem que ser preservada porque é uma instituição de Estado. A mesma coisa que se falou muito recentemente é das Forças Armadas, né? Sim, tem que ser instituição de Estado, não de governo, mas isso é válido também para a administração pública burocrática, né? Para a polícia, para órgãos como agências reguladoras, por exemplo, enfim, e mexer na legislação para deixar a legislação mais robusta em relação ao combate à corrupção, ao combate à criminalidade, que era o meu foco principal. E nós apresentamos aquele projeto anticrime, que sofreu uma certa modificação para pior, com todo respeito, na Câmara dos Deputados. E ali foi um momento que eu precisava de um apoio do presidente para veto.
de várias dessas alterações que eu também não tive, né? Então, assim, foi uma percepção contínua de que nós não estávamos mais na mesma página e que culminou com a troca do diretor-geral com a minha contrariedade. E não é porque eu tenho um vínculo pessoal com o diretor que até então estava, mas eu particularmente penso assim, você não pode trocar um servidor desse se você não tem uma causa legítima, né? E isso contraria o que eu acredito, né? A mesma coisa, recentemente, supostas pretensões de trocar sem causa o comandante do Exército. Guardadas as devidas proporções, é a mesma coisa. Não posso, né? Não posso concordar. E como eu via que o projeto já estava sendo esvaziado antes, eu não vou ficar como figurante, né? Como fantoche. Então eu saí, não tenho nenhuma animosidade pessoal, né? Assim como não tenho em relação ao ex-presidente, né? Isso é uma fantasia. Não entendo isso muito bem. É muito difícil de compreender algumas coisas que se falam por aí. Mas, enfim, acho que eu fui fiel comigo mesmo, com aquilo que eu acredito. E o que eu percebesse que olha, permanece no sacrifício, porque seria bom para o país, que você conseguiria ainda implementar coisas positivas. Esse é um cálculo muito difícil, porque eu via minha pauta sendo esvaziada, né? E, por outro lado, havia outras divergências também que eram crescentes. Então, a cada um que segue o seu caminho, esperamos que ambos sejam felizes. Eu nunca desejei mal para o governo, ao contrário, você é cidadão do país, você tem que torcer para que o governo dê certo, não que ele dê errado, né? Senão é como atirar no próprio pé. Mas simplesmente eu me senti no mesmo projeto. E dá para sentir nas suas palavras e na sua manifestação de que a tua estratégia era realmente fortalecer as instituições para que elas se compusessem, se não na plenitude, mas num índice percentual importante para que elas pudessem juntas criar um movimento anticorrupção. E esse movimento anticorrupção, na verdade, era para blindar o país. Blindar o país daqueles que ainda pensavam, poderiam pensar de que seria fácil você criar uma linha e transpor a linha da legalidade. E eu fico muito feliz com os seus esclarecimentos e lamento muito pelo Congresso e pelo próprio presidente da República, que em momento algum manifestou apoio a medidas que pudessem criar um movimento, uma blindagem dentro dessa área. Isso fica tão nítido, Sérgio, e meus craques do Alma Prêmio, que o presidente pouco trabalhou politicamente os poderes. Eu não estou aqui para fazer julgamento de valor da capacidade de cada ministro, mas se o ministro Mandetta estava na saúde, se o ministro Paulo Guedes está na economia, se o ministro Sérgio Moro está na justiça, na segurança, e para mim, essas três pastas constituem, na verdade, o grande movimento que essa pandemia transformou, que se fortaleçam esses ministros para que eles, junto aos secretários de Estado dos estados, pudessem criar uma linha de política única que pudesse orientar a população. E, neste sentido, o presidente iria trabalhar os poderes politicamente para que ele pudesse ganhar cada vez mais espaço e deixar os técnicos, a saúde, a economia e a justiça, por conta da crise social que abala o Brasil e cresce substancialmente, na minha avaliação, seria importante. Mas, enfim, Sérgio Moro, eu queria passar nesse momento, nós já estamos com 1h07 de fórum, de live, e eu já queria privilegiar aqui as perguntas daqueles que fizeram, eu reitero, que foram perguntas de sócios Alma Premium,
de patrocinadores foram sorteadas, realmente foram sorteadas, colocadas todas juntas e sorteadas. Então, eu já vou iniciar aqui as perguntas, e essa vem do Moisés Parisato, Moisés que foi quem iniciou uma linha de patrocínio, Moisés que é da Cirela. Hoje nós temos a Elbor e a Toledo Ferrari, e o Moisés acreditou no projeto Alma Premium, e eu fico muito feliz, Moisés, que você tenha sido sorteado. O que o senhor teria feito de diferente, Dr. Sérgio Moro, e se faria tudo novamente, e como vê o futuro da justiça no Brasil? Só antes disso, deixa eu dizer que eu concordo com as suas palavras. Nós temos que fortalecer as instituições, né? Nós estamos vivendo uma situação de que a cada 4 anos é um Deus nos acuda, né? Nós não podemos ficar tão dependentes de quem é e quem não é o presidente, quem é ou quem não é o presidente da Câmara, quem é e quem não é o presidente do Senado, quem é ou quem não é o presidente do Supremo Tribunal Federal. É certo que pessoas importam, né? Ter pessoas certas nos cargos de poder tem relevância, mas não poderia ser uma coisa assim, salve-se quem puder, né? A cada 4 anos. Nós precisaríamos ter instituições mais fortes para ter mais previsibilidade, né? Então, por exemplo, na própria... Não, nenhum país é perfeito, né? Mas normalmente em vários outros países mais estáveis, né? Politicamente e economicamente, não se dá tanta relevância, ou se dá relevância, mas não é uma coisa assim de ou tudo ou nada, né? Então isso Claro. um pouco de sentimento de normalidade. Claro que as instituições também não podem se tornar autorreferentes, né? Se tornarem um fim em si mesmo e, por exemplo, as cortes de justiça são para fazer justiça na forma da lei, mas para fazer justiça. Então, assim, você até disse no começo que não tem como avaliar muita coisa, porque não é especialista e tal, mas simplesmente a justiça tem que dar razão a quem tem razão. E se alguém cometer um crime, a pessoa tem que ser punida. Basicamente é isso. Qualquer outro resultado é um resultado deficiente, né? Assim como a pessoa que é inocente tem que... o melhor é que não seja nem acusada, mas sendo acusado que seja absolvida. Qualquer outro resultado é deficiente. Às vezes existem essas coisas simples que nós temos que perseguir. O que eu faria diferente? Puxa, é difícil isso, e não quero parecer arrogante aqui, em relação eu até falei brincando numa outra, naquela do parlatório, né, da Edith Piaf, do Je ne me regrette rien. Eu lembro. Eu não tenho grandes arrependimentos, né, do que eu fiz. Posso ter cometido, eventualmente, alguns erros, ninguém acha que é perfeito nisso, mas vendo retrospectivamente, eu não vejo nenhuma situação assim muito clara de que eu tivesse tomado uma decisão diferente. Talvez pensando mais, não que se eu fiz ou não fiz o certo, mas pensando do vista de segurança pessoal, de risco pessoal, talvez não devesse ter me arriscado tanto em algumas situações, né? Que para mim seria muito mais confortável no momento. Mas assim, isso não aí significa que eu estaria colocando o meu interesse pessoal acima, talvez, do meu dever. É difícil, né? Fazer esse tipo de avaliação. Fui muito criticado da forma como eu saí do governo. Na época, foi tudo muito rápido, mas a reflexão que eu tive foi que eu saí e estava falando a verdade do que tinha acontecido. Acho que eu devia isso, a verdade, mas talvez se tivesse omitido, talvez tivesse melhor do ponto de vista pessoal, né? A mesma questão em relação à Lava Jato. Deveria ter processado ou cumprido meu dever em relação a esses processos contra figuras poderosas. Eu acho assim, se eu não fizesse,
se eu não cumprisse o meu dever, eu ia estar traindo aquilo que eu acredito, né? Então é difícil estabelecer isso, sabe? Tem muita crítica à Lava Jato, né? Eu acho mais fácil dizer que ela padeceu mais pelas virtudes do que pelos erros, porque ela havia muita reclamação de que ela estava sendo focada muito em parte de um grupo político. Ela vai se expandindo, né? E talvez o marco principal disso tenha sido o acordo feito com a Odebrecht, né? E ela se expandiu significativamente, afetando vários aspectos políticos, e aí ela começa a sofrer mais ataques, né? Talvez aí seja mais um... E aí essa bobagem que falam de vez em quando, é criminalização da política, no fundo quem recebeu suborno é que está criminalizando a política. Eu não entendo isso, ninguém está lá propondo... alguns colocam como se fôssemos fanáticos morais, né? Ninguém estava discutindo o tamanho de minissaia, né? Discutindo se a pessoa recebeu ou não recebeu suborno. Se recebeu, é crime. Se pagou suborno, é crime. Então, é crime no Brasil, é crime em qualquer lugar do mundo. Uma pena, mas então vamos revogar lá o Código Penal e um dos 10 mandamentos lá, não roubarás, que aí fica tudo bem. Claro, aí fica absolutamente absolvido. Eu acho interessante, Moro, você ter essa consciência, e eu tenho muitos amigos, confesso, que inclusive estão aqui, que me condenam muito quando eu defendo, não é, a tua atuação. E eu digo que defendo porque eu também não reúno condições acadêmicas. Mas, assim, como diz um amigo meu, que é treinador de futebol, o Muricy Ramalho, meu grande amigo, ele diz o seguinte: é bom com bom, é ruim com ruim. Então, é muito o que você disse, ou seja, tira dos 10 mandamentos não roubarás, e aquele que recebeu suborno está absolutamente absolvido. Se você cometeu um crime, você tem que pagar por esse crime, e você e seu time colocaram atrás das grades, eu repito, essa elite política e essa elite empresarial. Vamos para mais uma pergunta do meu querido Marcelo de Pietro, que aliás fez aniversário ontem. Como você vê o futuro da Lava Jato diante das recentes decisões do STF? E, na sua opinião, quais seriam os candidatos a presidente? Aí já vai te colocar no paredão. Os candidatos à presidência mais fortes para 2022. E quer saber se você é candidato à presidência da República. O primeiro ponto que eu entendo que é bastante relevante, eu não diria o futuro da Lava Jato, é o futuro do combate à corrupção no Brasil. Nós não precisamos estar toda hora defendendo que corrupção é errado. Isso, às vezes, no Brasil, incrivelmente, tem que ter esse prévio discurso. Mas a corrupção, assim como era o caso da inflação no passado, descontrolada, é algo que nos afeta as nossas perspectivas de futuro. Porque, como já disse, afeta do ponto de vista moral, afeta do ponto de vista econômico, afeta a própria confiança no regime democrático em certo nível. E se nós formos comparar os países mais desenvolvidos, são normalmente aqueles países tidos como menos corruptos nos índices de percepção da transparência internacional. Então, a transparência internacional edita todo ano um index de países menos corruptos para os mais corruptos. As primeiras posições normalmente são os países nórdicos. E nesse ano ainda apareceu lá Singapura. E os países mais corruptos tem lá Sudão, Somália, Venezuela, são todos estados falidos, né? E às vezes precisa ter aquela decisão, olha, em que lado que você quer estar, né? Numa ponta ou na outra. Claro que combate à corrupção não é tudo que diz sobre o desenvolvimento de um país. Não é só combatendo a corrupção que você vai resolver os problemas da economia. Isso é algo realmente óbvio. Mas você ter um sistema de corrupção disseminado, evidentemente, não ajuda.
Hoje eu tenho acreditado mais, Beto, para ser sincero, como eu disse, na vitalidade do setor privado. Aí acho que o setor privado tem um papel importante que pode ser até independente do governo, do Congresso, do Supremo Tribunal Federal, até porque nós vemos hoje um mundo cada vez mais competitivo, as empresas querendo se inserir muitas vezes no mercado internacional e, por exemplo, para atrair investidores, se você tem passivos ambientais, é um problema, mas se você tem passivos também na área de integridade, isso também vai ser um problema. Hoje você tem muito, por exemplo, due diligence em matéria de investimento, considerando aí a verificação se a empresa tal não está consistente com os melhores parâmetros de políticas de integridade. Hoje em dia você tem que ter um olho não só na jurisdição local, você tem que ter um olho na jurisdição extraterritorial de outros países. Nós tivemos casos de empresas brasileiras que foram processadas pela SEC, pelo DOJ, né? E aí não adianta entrar com uma medida judicial aqui no Brasil, porque não vai fazer a menor diferença, né? E no fundo, assim, acima de tudo, é a minha crença de que você ter políticas consistentes de compliance, de integridade, investigação corporativa quando os problemas aparecem, é a melhor estratégia do ponto de vista de negócios para ter bons negócios. Então, eu tenho usado esse discurso, né, não só porque é a minha área de trabalho, mas porque eu acredito nele e porque eu vejo hoje como talvez o espaço mais promissor, considerando o cenário político aqui no Brasil. Então, esse tem sido o meu foco de atenção no momento. Na parte eleitoral, na verdade, para ser muito franco, o meu foco hoje é o setor privado, né? Então, eu prefiro, com esse foco no setor privado, não dar opiniões sobre o cenário eleitoral de 2022. Acho que existe também uma discussão um pouco antecipada demais em relação a isso. Essa é a única opinião que eu vou me permitir a esse respeito, porque nós estamos hoje em 2021, nós estamos no meio de uma pandemia com um número absurdo de mortos por dia. Espero, aparentemente, talvez esteja havendo já um arrefecimento, mas ainda é prematuro para poder afirmar isso, mas os números absolutos nos entristecem, né? Devem nos entristecer como país. Nós temos desafios grandes à frente nesse ano, né? De desafio fiscal, nós temos o desafio da política ambiental. O mundo hoje está de olho no Brasil, e se o Brasil não adotar políticas consistentes em matéria ambiental, portas que já não estão muito abertas vão ser completamente fechadas. E eu acho que é papel também do setor privado se preocupar com isso, pressionar os governantes do momento para adotarem as posturas corretas em relação a esses temas. Porque quem vai sofrer é o país, e não somente o governante do momento. E 2022 está aí, no ano que vem apenas, né? Eu acho que não vejo necessidade, a não ser quem está preocupado com a eleição, de ficar antecipando tanto a agenda eleitoral. Eu acho que tem muito a que se fazer e o meu foco agora não é esse. Tá, mas tem muita gente preocupada desde sempre com a eleição de 22, viu, Sérgio Moro? O Paulo Saad... Aquela situação que eu mencionei, Beto, de que não deveria ser assim, né? Nós estamos a cada 4 anos vivendo um drama e há muito tempo de achar que o mundo perece a depender do resultado eleitoral, o que demonstra uma fragilidade da sociedade civil e do setor privado brasileiros. Que aí não estou culpando nem a sociedade nem o setor privado, mas tem um diagnóstico errado da gente achar que o governo vai ser sempre a solução dos nossos problemas. Nós temos que aprender a fazer as coisas, por mais difícil e desafiador que isso pareça, nós temos que aprender a fazer as coisas independentemente do que o governo do momento pode nos oferecer, porque, sinceramente, eleições
vão continuar nos frustrando sucessivamente, resultados de eleições e os governantes no poder. Claro que esperemos ter bons governantes, mas nossas boas expectativas podem se frustrar. Perfeito. Sérgio Moro, o Paulo Saad, da Band, vice-presidente da Bandeirantes, meu primo, aliás, faz uma pergunta a você e até interessante, porque nesse momento, lá no Supremo está 7-1, lamentavelmente, pela anulação. Caro ex-ministro, as últimas decisões das cortes judiciárias colocam em xeque todas as suas decisões anteriores quanto juiz. A pergunta, sem considerações políticas, essas novas decisões têm base jurídica adequada? São realmente corretas à luz da prática e dos parâmetros jurídicos atuais? Como jurista emérito, o senhor poderia contestar tecnicamente essas decisões, mesmo que pela instância das decisões nenhum recurso puder ser feito? Poderia colocar em debate público sua tese jurídica sobre esse assunto? Bem, o primeiro ponto para se destacar é que eu já atuei como juiz nesses processos. Então, eu cumpri o meu dever legal, apliquei a lei, considerei os fatos, considerei as provas. E não fui só eu, outros juízes em outros locais fizeram o mesmo. O Bretas, né, me disseram que é membro aqui da Alma Prêmio, fez um trabalho formidável lá no Rio de Janeiro. E tanto ele como eu, nossas decisões em geral foram mantidas pelo Tribunais de Apelação Federal, em Porto Alegre, no Rio de Janeiro e depois no STJ. Muitas decisões também foram mantidas no Supremo Tribunal Federal. Então, isso foi um trabalho institucional, né? Não foi um trabalho de cunho pessoal. Então, assim, eu não sou parte desses processos, né? Eu não tenho nenhum interesse pessoal nesses processos. A minha sensação é de dever cumprido. Não vou ficar criticando decisão de X ou Y, os argumentos colocados. Tá? Agora, o que eu posso dizer é que eu estou com a minha consciência absolutamente tranquila em relação à correção das minhas ações enquanto fui juiz daqueles processos. Tá? Se por um motivo ou outro quiserem anular decisões e tal, etc., como eu disse, pessoalmente eu não sou parte desses processos. Vejo com um certo pesar, porque, afinal de contas, meu visto foi um avanço institucional importante, mas o exemplo foi colocado de que se você tiver políticas públicas consistentes, se você tiver vontade de aplicar a lei, você consegue avançar e quebrar a impunidade da grande corrupção. A grande questão é perguntar se a gente tem essa vontade ou não tem essa vontade como país. A minha parte, eu particularmente fiz. Sem dúvida. Pergunta do meu querido Adilson Vieira Pinto, ex-delegado de polícia, advogado, delegado de classe especial. Quando Bolsonaro, deixando a magistratura e assumindo o ministério, não lhe passou pela cabeça que aquela opção seria naturalmente interpretada, inclusive por aqueles que o têm em alta conta pessoal e profissional, como uma notória ou até mesmo cabal evidência de um radical alinhamento político pronto a denotar uma até natural ausência de imparcialidade para julgar ações de um líder de corrente política adversa? Considerando que, como hoje, se tem por inquestionável que o agente público não basta ser honesto, devendo evidenciar-se como tal, pergunta-se, o senhor não errou do ponto de vista ético ao fazer tal opção? Olha, eu compreendo as críticas, né, que foram feitas a essa aceitação, lembrando que hoje é um cenário muito diferente do que era em 2018. Nós havia acabado de encerrar uma eleição, havia uma certa
Claro que havia já naquele momento muitas dúvidas em relação ao presidente eleito, mas havia uma certa crença, uma esperança de que seria uma boa presidência e pessoas de qualidade foram atraídas, né, para o governo. Eu realmente vi aquela oportunidade no sentido de poder continuar o meu trabalho, né, como juiz em Brasília, atuando num nível mais elevado. No fundo, claro, a gente sabe que eventualmente poderia ser colocado esse tipo de questionamento, mas é um questionamento que é baseado em fatos, ou melhor, em fatos que não existem. Então, eu não conhecia o presidente antes de uma semana antes da eleição. Quer dizer, nem conheci, porque eu só conversei com o ministro Paulo Guedes. Vim conversar com o presidente realmente depois das eleições. A condenação do ex-presidente foi em 2017, em meados de 2017. Depois que o Tribunal de Apelação Federal em Porto Alegre confirma a condenação, a decisão passa a ser deles, né? E depois o próprio Supremo Tribunal Federal autorizou, né, a prisão do ex-presidente, foi naquela decisão de abril ou março de 2018. Então, assim, eu sempre me vi como peça de uma engrenagem institucional, não como um algoz pessoal de qualquer pessoa, seja do ex-presidente ou seja de qualquer pessoa. Então, assim, eu basear minhas escolhas de vida com base numa farsa, né? Puxa, eu sinceramente vi de outra maneira. Eu vi uma oportunidade para construir algo que nós pudéssemos avançar como país, né, nessa área. E eu acho que a principal prova disso olha, eu nem estou no governo mais, né? Então até acho engraçado alguns assim, deixando muito claro, né, entendi aí a pergunta tal e respeito quem pensa diferente, as críticas, mas assim, muita gente que fala isso hoje em dia omite que eu não estou mais no governo. Então é engraçado, né? Tá, então ele fez tudo para ter cargo de ministro, depois fez tudo para ter cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu digo, hello, amigo, eu estou aqui no setor privado, né? Eu não tenho esse tipo de comportamento, de ambição. Eu fiz como juiz para cumprir o meu dever. E depois vi a oportunidade de um projeto, né? E quando eu vi que o projeto estava esvaziado, eu saí. Senão estava hoje. Né? Ô Moro, você falou... As aparências são relevantes, mas existe muito de um discurso falso em torno de aparências. E quando se vai para os fatos, eles não são consistentes. Entendi. Você falou várias vezes do Paulo Guedes. O Paulo Guedes foi uma fonte de inspiração para que você pudesse fazer parte do corpo de ministros do presidente Jair Bolsonaro? O ministro Paulo Guedes é um economista renomado, tá? É muito conceituado e foi uma das razões de credibilidade da própria candidatura do atual presidente, pelo menos junto ao mercado. Claro que eu não tinha uma proximidade com ele, o meu mundo e o mundo dele é outro. Eu sou do mundo do direito, ele é do mundo da economia. Mas ele também tinha um projeto ambicioso, um discurso ambicioso no sentido de reforma e modernização econômica do Brasil, que é um discurso que permanece, né, até hoje. Como eu disse, a implementação é difícil, mas eu acho engraçado também. Eu gosto do ministro Paulo Guedes, acho que é uma pessoa bem intencionada, bem preparada, e vejo assim muito ataques a ele, como se ele fosse o culpado de não se avançar mais, quando na verdade os culpados de não se avançar mais são outros, né? Claro. Então, quem ser eventualmente criticado nessa história são exatamente os outros, não a pessoa que tenta fazer a coisa certa, né? Como alguns vêm lá culpar a Lava Jato porque não acabou com a corrupção ou que está permitindo esses retrocessos. Meu Deus, né? Que os culpados por esses retrocessos são exatamente os, entre aspas, inimigos da Lava Jato. Não gosto da palavra inimigo, porque eu acho
palavra meio pesada, e do ponto de vista político é ruim, né? Eu prefiro aí falar adversários, que essa política é amigo e inimigo nos trouxe alguns becos aí sem saídas e acaba gerando intolerância. Mas, enfim, isso eu não estou dizendo para defender o Paulo Guedes, para permanecer ou não permanecer no governo, isso é uma decisão dele, ele que tem que tomar esse tipo de decisão. Agora, é absolutamente injusto criticar a pessoa que está querendo fazer as coisas funcionarem. Se a pessoa não está conseguindo condições políticas para tanto, é porque a responsabilidade está em outro local. Sem dúvida, sem dúvida. Ô, Sérgio Moro, pergunta para você, Marcelo Bonanata, que é diretor da Elmore, nossa patrocinadora. Doutor Moro, o que foi mais frustrante para o senhor? Lutar tanto e conseguir a condenação do ex-presidente Lula e depois ver o STF derrubar todo esse trabalho, ou ter abandonado a magistratura para assumir o Ministério da Justiça, acreditando nas promessas do presidente Bolsonaro e ver que o prometido não pode ser cumprido? E como está a vida hoje no mercado privado? Como está a vida do nosso ex-juiz, ex-ministro, hoje no seu escritório, no Alvarez e Marçal? Olha, eu, assim, muito claramente, eu me recuso o papel de vítima, tá? Não vou ficar aí reclamando da vida ou coisa parecida. Eu acho que o trabalho que foi feito na Lava Jato, e mais uma vez um trabalho institucional, não pessoal, foi um trabalho muito significativo, né? Como eu disse, havia uma naturalização da corrupção e uma percepção de que a impunidade era algo imutável. Isso foi alterado durante o tempo que a Lava Jato funcionou, e isso gerou também uma onda anticorrupção na região latina, os reflexos, por exemplo, no Peru, reflexos no Equador, reflexos na América Central, também em países ditos do primeiro mundo, em que houve investigações. Então, foi uma das maiores investigações de corrupção da história, e com resultados assim muito expressivos. Então, eu particularmente, né, deixando claro aqui que eu sou uma peça nessa engrenagem, eu tenho orgulho daquele trabalho que foi realizado. Aí, consciência absolutamente tranquila ali do que foi feito. Claro que não vejo com bons olhos o desfazimento, e também nunca coloquei a Lava Jato como uma questão Lula, né, do ex-presidente. Para mim, ali foi apenas um caso, né? Claro que um caso significativo, mas o trabalho foi muito mais amplo do que envolvendo apenas ali uma pessoa em específico. E em relação ao sentimento pessoal, eu nunca, como disse, nunca tive nenhuma animosidade em relação a qualquer acusado que passou nos meus processos. No fundo, aquele sentimento do juiz quando exala uma sentença de condenação, colocando alguém alguns anos na prisão, isso nunca dá um sentimento de alegria, né? Ninguém sai estourando champanhe ou soltando rojão quando condena alguém à prisão, porque a gente sabe que isso representa uma parcela de sofrimento humano que é ruim, mas é a lei, né? A lei que assim estabelece e precisa ter punição para determinados crimes graves. Então, realmente eu não me coloco no papel de vítima. Da mesma forma como ministro, eu vejo uma frustração de expectativas, embora tenham sido feitas coisas também muito positivas, que eu mencionei aqui, a redução do próprio número de crimes. O que a gente fez em matéria de modernização, de estruturação, de trabalho conjunto, uma filosofia diferente dentro do Ministério da Justiça, o avanço que tivemos no combate ao crime organizado, né, mandando assim claros recados de que, olha, nós não tivemos mais atentados terroristas de organizações criminosas no Brasil. Tivemos um primeiro ali em
janeiro de 2019, depois tivemos um menor ali no mesmo ano, no ano seguinte no Ceará, na mesma época, depois não tivemos mais nada. Agora, também isso significa que nós precisamos continuar investindo em enfraquecer o crime organizado, porque o crime organizado é uma ameaça à segurança de todos, né? Então, não me coloco no papel de vítima. E estou muito satisfeito hoje trabalhando no setor privado. A Álvares e Marçal, uma empresa de consultoria renomada, atua em vários aspectos, mais conhecido no Brasil para essa área de reestruturação e recuperação judicial. A minha área é completamente diferente. Eu estou na área de disputas e investigações, mas, embora é uma maneira de continuar sendo útil, né, e ver essas questões por uma outra perspectiva, também é fazer algo que eu acredito, né, porque, como eu disse anteriormente, o setor privado tem um papel importante. Vou colocar um exemplo aqui. Recentemente, tive várias empresas brasileiras que foram fazer manifestos e tomaram ações importantes, não só para assistência de pessoas vulneráveis no período da pandemia, mas igualmente em relação à política ambiental, mostrando, olha, que existe vida fora do governo, existe vida fora de um cargo público. E vocês bem sabem isso, né? Vocês aí são destaques dentro do setor privado, e acredito que quase a totalidade de vocês não está aí fazendo o que está fazendo, pensando em virar senador, deputado, governador, presidente, porque vocês têm satisfação naquilo que vocês fazem, o que vocês fazem é importante. Então, é a mesma coisa que eu me sinto hoje no setor privado. Eu vejo esse trabalho como um trabalho positivo, uma forma de ajudar as empresas, né? E, por outro lado, também de fazer a coisa certa em política, em termos de políticas anticorrupção. Claro que também envolve defender as empresas, não é só, embora o trabalho não seja de advocacia, né, investigação corporativa e compliance, é também proteger as empresas contra os crimes, ou proteger até de acusações que forem eventualmente realizadas, né, apurando os fatos. Mas também é uma forma de fortalecer o setor privado em políticas anticorrupção. Então, eu me sinto satisfeito. E o que me atraiu particularmente na Álvares e Marçal, porque é uma empresa global, né? Então, é uma oportunidade para você interagir com times internacionais e você ter um crescimento profissional. Eu podia ficar no Brasil advogando, né? Estaria ali tranquilo, mas essa interação, essa possibilidade de crescimento profissional é algo que foi um grande atrativo. Agora, nunca vou ter esse discurso de vítima, não. Tá. Eu achei que era por causa do Adriano Ponciano, que te seduziu a entrar na consultoria empresarial. Eu falei, vai falar que é o Ponciano, que é corintiano da gema e bom bebedor de vinho, viu, Sérgio? Adriano é um bom amigo, um bom parceiro ali na Álvares Marçal, né? Ele trabalha numa área complicada, né, que é a área de táxis, impostos, aquela história da inevitabilidade, né, a morte e os impostos. Mas ele é um excelente profissional e a gente pode... É bom também isso, porque você pode realizar trabalhos conjuntos, né, claro, juntando as diversas áreas, porque hoje você tem interdisciplinariedade não só no campo do conhecimento, mas no campo dos serviços. Então, você muitas vezes precisa ali ter, por exemplo, um engenheiro, né? E onde o melhor lugar você encontrar um engenheiro do que, por exemplo, na Álvares e Marçal? Ou você precisa de um especialista em impostos, você tem lá o Adriano, você tem a equipe dele, assim em outras áreas também. Então, isso é crescimento, né? Você sempre aprende um pouco. E você estava dizendo que a tua estratégia era criar o fortalecimento das instituições que estavam no entorno do Ministério da Justiça e, lamentavelmente, não conseguiu prosseguir com esse teu projeto. E na Álvares e Marçal, você consegue realmente criar aí um vínculo, uma convergência
entre todas as áreas. Ou seja, Sérgio Moro está muito mais feliz porque o seu plano estratégico, dentro da iniciativa privada, consegue atingir o ápice, a excelência da sua aplicação. Nesse momento, Sérgio Moro, meus amigos do Alma Prêmio, está 8-2 pela anulação, lá a votação do Supremo. Mas, ao mesmo tempo, eu recebo aqui uma notícia, e eu quero que os senhores façam uma reflexão, de que o ex-presidente da Braskem, José Carlos Grubsic, se declarou culpado em Nova York, diante da justiça, segundo o Globo. No Brasil, ele foi citado em delação e investigado pelo Ministério Público Federal no âmbito da Lava Jato. Em audiência agora, ele assumiu ter participado de um esquema de desvio para o exterior de 250 milhões da Braskem, de dólares. Eu vou repetir, Sérgio Moro. 250 milhões de dólares da Braskem, que é controlada pela Odebrecht. Esse dinheiro, segundo o ex-presidente, tinha a finalidade de subornar integrantes do governo petista e outros políticos. Os milhões foram desviados para offshores controladas pelo modo camuflado que você acabou desvendando, esse esquema absolutamente fantástico de corrupção. Tivesse sido para o bem, eu tenho certeza que o Brasil estaria melhor. E então declara aí, quero dizer que esses 8-2, e nesse momento receber uma notícia dessa, é realmente um balde de água fria em tudo aquilo que se faz. E você, Sérgio Moro, quando fora perguntado, você se arrepende do que fez? Você sempre disse, não, eu não me arrependo do que fez. E se arestas devem ser aparadas, que se aparem, mas que não se dissemine um projeto tão maravilhoso que abraça os homens de bem desse país, que é a Operação Lava Jato. Pergunta do meu irmão querido Luiz Altir, sócio aqui do Alma Prêmio. Prezado doutor Moro, antes de fazer minha pergunta, eu gostaria de deixar registrado o meu agradecimento, meu respeito ao que o senhor fez pelo nosso país. Da Lava Jato, eu não tenho formação para avaliar ou questionar, assim como a maioria da sociedade brasileira, e como leigo também não acho que o processo deva ser considerado mais importante do que o mérito. O que eu posso avaliar, sim, são os efeitos práticos. E na prática, antes de 2014, nunca tínhamos visto políticos brancos, endinheirados, poderosos, presos e com tanto medo, o que só aconteceu em razão do seu trabalho e da força-tarefa que envolveu muita coragem. Então, doutor Moro, muito obrigado a você e seu time, inclusive, por trocar a sua liberdade e da sua família por nós, brasileiros. Aproveitando o tema liberdade, gostaria de saber o que aquele juiz que ia de bicicleta para o trabalho sente falta da sua antiga vida. Pois é, essa é uma pergunta. Primeiro, agradeço os cumprimentos, né? De fato, talvez até dá para juntar para aquela pergunta anterior, né? De arrependimentos. A vida era mais simples, né? Então, o que aconteceu? Eu tive casos complexos no passado, que já mencionei há pouco, casos até que colocaram a segurança pessoal em risco. Eu lembro que até teve um caso que que eu sofri ameaças de um caso de crime organizado e meus filhos eram muito pequenos, né? E aí nós tínhamos que justificar por que nós íamos começar a andar com escolta da Polícia Federal. Aí eu tinha um filho de 4 anos, não vou falar para o meu filho de 4 anos que tem ameaças, né? Então até falei na época que a gente tinha ganhado um prêmio de poder andar com motorista por um tempo. Então, mas no ano de 2013 foi um período de uma calmaria no âmbito da Justiça Federal Criminal, um pouco talvez porque no ano anterior tinha havido uma greve da Polícia Federal que paralisou as investigações por um tempo.
e isso acaba gerando um reflexo mais para frente, né? Porque essas investigações demoram a amadurecer. E em um determinado período, dessa calmaria toda, eu falei, não, acho que dá para tentar começar a ir de bicicleta para o trabalho, né? E comecei a fazer isso. Foi uma marca, né, Sérgio Moro? Foi uma marca sua, a bicicleta. Foi divertido enquanto durou. Mas aí chegou no meio de 2014, já com a Lava Jato um pouco mais intensa, e eu achei que por questão de precaução não devia mais fazer aquilo. Mas era bom, a vida era mais simples, né? Então, algumas escolhas foram tomadas, como eu disse, não dependo delas, mas de fato a vida era um pouco mais tranquila, talvez. Nesse aspecto, existe talvez um geme-regrete de alguma coisa. Ô Sérgio Moro, antes da gente encerrar, faltam 10 minutos para a gente encerrar, eu quero, com muito carinho, colocar nessa roda aqui o nosso Adriano Ponciano. Nós falamos tanto dele, e depois nós vamos chamar ele para uma live para ele falar do Corinthians e também de vinhos e de charuto, que ele entende bem. Seja bem-vindo, Adriano. Obrigado pelo carinho e por nos colocar aqui em contato com o Sérgio Moro, você, que é um querido vizinho do sexto andar e que, sem dúvida alguma... Eu não sei se é sexto ou terceiro, viu? Eu confesso que agora me equivoquei. Mas seja bem-vindo, viu, Adri? Legal, Beto. Obrigado por tudo. Obrigado. Antes de mais nada, boa noite a todos, pessoal. Obrigado por essa audiência maravilhosa. Obrigado, Beto, pela oportunidade que você deu ao Sérgio para colocar a versão dele dos fatos que culminaram com tudo que aconteceu. Esclarecer, até no começo da live, você falou o escritório Álvares e Marçal. Tem vezes que a gente coloca dessa maneira, pode levar a crer que a Álvares é um escritório de advocacia, e a Álvares não é um escritório de advocacia. A Álvares é uma consultoria. O Sérgio não tem qualquer atuação como advogado aqui dentro da Álvares, até porque a Álvares, como eu disse, não é uma empresa de advogados, e sim uma consultoria plena. O Sérgio sempre acho que foi um ídolo para todos aqui no Brasil por tudo que ele fez. E para nós da Álvares foi uma honra ele ter aceitado o nosso convite, com diversas ofertas que teve no mercado, ter escolhido a Álvares para fazer esse caminho no setor privado. A gente está muito feliz com a participação dele aqui na empresa, ele já tem ajudado a gente a gerar diversos negócios, abrindo várias portas. Então, é uma honra tremenda tê-lo aqui conosco, é um profissional do mais alto gabarito e assim, em nome dele, às vezes eu gostaria de colocar tudo que a gente começou a sentir um pouco, porque o Sérgio mexeu num vespeiro muito forte, muito agressivo. E a gente, como sócio dele, sentiu isso, porque a partir do momento que ele veio para o setor privado tentar começar uma nova vida, os caras não deixaram ele em paz e continuam atacando via imprensa, via todas as mídias, atacando a Álvares, envolvendo o nome da Álvares em conspirações assim absolutamente absurdas, mas porque a gente sabe que ele mexeu com gente muito graúda e que não aceitou até hoje o que aconteceu. E isso só nos gera mais admiração por ele e nos dá a certeza que a gente fez a escolha certa de trazer um profissional como ele para dentro da Álvares. E eu queria mais uma vez, Beto, te agradecer pela oportunidade do Sérgio falar num fórum tão qualificado como esse, e espero aí em breve poder encontrar todos os sócios aí da Alma Premium para a gente tomar um vinho. Os vinhos que eu tomo, obviamente, não são como os que o Beto toma, mas a gente tenta escolher para poder tomar uma coisa muito boa. Muito obrigado mais uma vez, Sérgio. Parabéns aí mais uma vez pelas palavras sempre muito esclarecedoras e sensatas. Esse resultado, honestamente, significa
uma nação onde um cara ajuda a recuperar 5 bilhões para os cofres públicos, em que os caras admitiram os crimes, como esse caso que o Beto acabou de citar, e vem a Corte Suprema e nos nega isso, deixa a gente com uma sensação muito ruim como cidadão, acima de tudo, né? A gente fica se perguntando, pô, vale a pena lutar? Porque parece que essa luta a gente sempre vai perder, mas eu acredito que vale, assim, a pena lutar por esse país e a gente tem que continuar acreditando e tendo esperança, porque nós aqui, esse tipo de fórum, esse tipo de pessoa que está aqui num grupo como esse que é capaz de mudar isso, e eu tenho certeza que a gente vai continuar lutando para mudar isso daí. Obrigado, Beto, obrigado, Sérgio, obrigado a todos. Foi um prazer enorme estar aqui com todos. Obrigado você, Adri, obrigado você. E para a gente finalizar, Sérgio Moro, a gente tem que dar a notícia, não é? Decisão final do Supremo, 8-3, pela anulação. E aí pelo menos não foi 7-1, Beto. Chega de 7-1, né? Chega de 7-1. Aliás, eu vou estar hoje lá no Band Esportes. Fiz um programa maravilhoso, eu gravei até para poder fazer essa live com o Sérgio Moro. O Encontro de Craques Motor, nós vamos ter a corrida de Imola, que não traz muita alegria para nós, por conta do acidente do Ayrton Senna, mas vamos ter nesse domingo e a Band está transmitindo, não é? A corrida de Fórmula 1, vai transmitir a corrida de Fórmula 1. Amanhã, os treinos já começam às 5h55 da manhã, sexta-feira. Sábado tem o treino oficial, os treinos oficiais, e depois a corrida no domingo. E eu fiz lá um warm-up com o Reginaldo Leme, com o Sérgio Maurício, com o Sérgio Ramírez, o piloto, com o Beto Monteiro, com o Elvídio Matos. Foi uma grande resenha. Hoje, 9 horas da noite, lá no Band Esportes. Então, eu espero vocês. Sérgio Moro, para a gente finalizar, e é inevitável que eu pergunte, me perdoe até, mas, enfim, eu queria saber de você qual é o teu sentimento realmente de frustração de ver um 8-3 e qual é o Brasil que você espera para os seus filhos? Bem, primeiro deixa eu agradecer aqui mais uma vez o Ponciano pelo convite e Beto pelo convite, também todo o grupo. Né? Fica a sugestão de cada live dessa, uma alma viva. Só me manda dar para todo mundo alma viva. Eu vi que tem bastante patrocínio aí, então dá para comprar uma alma viva para cada um. Dá, graças a Deus. Mas enfim, olha, como eu disse, eu não tenho nenhum interesse pessoal nesses casos. Enfim, nem estava acompanhando aí como você o placar desse julgamento. Vou ver agora ali e tal, etc. Eu, particularmente, tenho minha consciência tranquila ali do trabalho que foi realizado. Existe uma frase também que eu às vezes gosto de citar, que é: os fatos são coisas teimosas, e os fatos todos conhecem. O que nós temos que olhar é para o futuro e também para o presente e pensar como nós podemos avançar institucionalmente o combate à corrupção, como disse, não como um fim em si mesmo, mas como algo que melhora o país em vários aspectos. No momento, o meu foco é o setor privado. Como disse ali, esclareceu o Ponciano, não é um trabalho lá de advocacia, é um trabalho na área de integridade, de definir políticas de integridade. E o setor privado, não só do Brasil, mas também a gente oferece esses serviços no mundo inteiro, é um ponto importante para nós conseguirmos avançar. Um pouco naquela filosofia que mencionei há pouco, que nós não podemos ficar tão dependentes assim do que faz o Congresso, do que faz o governo, do que faz o judiciário, porque muitas vezes nós vamos se frustrar. Claro que isso não significa que nós devemos ignorar a vida pública, não é? E ignorar de fazer demandas aos nossos governantes, seja no Poder Executivo, Legislativo ou no próprio Judiciário.
mas nós temos todos que trabalhar por um país melhor, né? E essa é a ideia, basicamente, esse é o propósito. Muito obrigado, Sérgio Moro. Quero agradecer a todos, também em nome da Elbor Toledo Ferrari, da Itz Informove, da Gran Brasil, do Oeste Café, da Pernod Ricard, da High Steel, da Lifetime, do Grupo Prex, da Nelson Williams, da Artefato, da Avanto, Casa Conectada, Grupo Impacto, da Sensat, da Carbon Blindadora, Delano Atelier, FID Brasil e Carisma, por esse carinho que vocês dedicaram, centenas de pessoas acompanhando aí, e eu recebi várias perguntas por WhatsApp, mas confesso que eu não as li, porque a gente já tinha feito esse pacto aí. E para finalizar, Sérgio Moro, que eu estou sendo pressionado por um sócio seu, qual é o seu time de coração? Esse é um segredo dos mais... E se eu conto o segredo, acaba o meu charme. Calma, então tá bom. Ó. Um dia eu vou escrever uma biografia, daí eu vou falar na biografia. Vai falar. Aí se eu falar agora, tem um spoiler. Tá bom. Tá aqui um craque André Saraiva, meu craque que é verde, do Alma Premium. Ele mandou uma mensagem, falou: pergunta se tem 3 cores no time de coração dele, ou 2 cores. Então, Fê, o teu time de coração tem 3 cores ou 2 cores? Ou também não dá para falar, é só na biografia? Porque as pistas ficam muito evidentes daí, né? Eu gosto de brincar de detetive, mas uma resposta dessa acaba comprometendo aí o... Até porque a Álvares e Marçal Consultoria atende clubes de futebol, Curitiba, não é? Então aí da sua Curitiba, o Coxa Branca, tem mais times de futebol que são auditados por vocês, não é, Moro? Olha, esse campo de compliance e políticas de integridade é um campo que vem crescendo e tem sido inclusive uma demanda de setores que não são muito usuais. O próprio parte de clubes esportivos, como clubes de futebol. O Figueirense também, viu? O Figueirense também é auditado por você. Nós temos sido procurados também por partidos políticos, né? Isso é interessante, porque demonstra, como eu disse, esse avanço no setor privado, independentemente do que acontece na esfera pública. Mas, enfim... Partidos são de situação ou oposição? Moro, só responde o negócio. Os partidos que estão procurando vocês são da situação ou da oposição? Não, o segredo do negócio é sempre aí mesmo que não vai. Só para esclarecer, pessoal, na verdade, o trabalho que a Álvares tem feito junto aos clubes é um trabalho de reestruturação das dívidas e de tentar trazer uma gestão mais profissional para os clubes de futebol. A gente já está fazendo isso no Figueirense. Acabamos de fechar contrato com Curitiba, como o Beto mencionou, e a gente trouxe o Fred Luz. Fred Luz foi o CEO do Flamengo que começou essa mudança. Hoje o Fred Luz é um dos sócios da Álvares e Marçal no Brasil, que está liderando essa prática que a gente chama de Sports Entertainment. Então, assim, estamos muito felizes com o início dessa operação. Obrigado, Beto, aí por mencionar. Obrigado você. De auditoria, fui KPMG 20 anos, cansei de auditoria. Tá bom. Sérgio Moro, muito obrigado, um beijo no seu coração. Eu quero reiterar aqui a minha decepção com essa decisão do Supremo Tribunal Federal de poder anular todo um trabalho que foi feito por um time absolutamente impoluto, um time comprometido com o Brasil, um time comprometido com a verdade e que pôs no cárcere essa elite política, essa elite empresarial nefasta. E nós tivemos aqui agora, não é, o ex-presidente da Braskem dizendo que desviou 250 milhões de dólares para oferecer a políticos da Braskem, que é uma empresa do grupo Odebrecht, e que você acabou dilacerando
todo um processo e, infelizmente, a gente volta para a estaca zero. Mas somos pragmáticos, Sérgio Moro. Somos brasileiros, somos figuras do bem, somos homens que, colocados aqui nesse mundo, transformamos vidas e inspiramos pessoas. E essa é a nossa missão. E nós vamos seguir esse caminho do bem, pedindo a Deus que nos dê força nesse momento absolutamente de crise, nessa maior crise da nossa geração, e que a gente vai ter que superar mais essa derrota. Quisera eu, Ponciano, que essa derrota fosse de 7-1 e a gente pudesse sair do Mineirão como saímos do Mineirão em 2014 e voltamos para casa triste, é verdade. Mas essa de 8-3, confesso a você que é pior do que a de 7-1. Muito obrigado, viu? Ponciano, obrigado, Sérgio Moro. Beto, obrigado. O nosso amigo vascaíno Eduardo Plotz, que me lembrou aqui que o Vasco também está nessa nossa nova cota aí de clubes. O Plotsky, querido Plotsky. Um beijo para vocês, Sérgio Moro. Foi um prazer abrir esse circuito de fóruns com você e dizer o meu muito obrigado. Não se deixe abater, Sérgio Moro, porque nós vamos precisar de você, eu tenho certeza que, independente de onde você esteja, você vai ser útil para poder abraçar esse país e dar esse jeito de brasilidade, assim como o meu querido Marcelo Bretas, assim como o Delanhol e outros grandes anjos da guarda que o Brasil ainda possui. Um beijo grande, obrigado pelo carinho. 19h04, 2h04 de live, com uma grande audiência. Obrigado, Alma Prêmio. Obrigado, meus amigos. Um beijo grande. Valeu, Beto. Beijo, Obrigado, abraço. Obrigado Obrigado a todos, viu? Obrigado, Sérgio. Tá. Obrigado.